para entrar. Bom, vamos lá. Bom, turma, ficou faltando essa página para nós terminarmos essa primeira parte e eu poder passar o exercício para vocês. Então, como eu estava falando na primeira aula antes do intervalo, a abertura dos portos levou o comércio do Brasil a um outro patamar. Porque para pensar, a partir do momento em que a colônia brasileira, ou seja, quem produzia aqui, quem vivia aqui e quem tinha comércio aqui, viram na relação com a Inglaterra algumas chances. Primeira chance de aumentar e melhorar o seu comércio, porque você comprando de outros lugares e vendendo para outros lugares, você vê como que está o seu produto. Isso é muito bom. Lembrando que daqui do Brasil nós só podíamos vender produtos primários. E da Inglaterra nós comprávamos produtos já considerados de mais tecnologia, industrializado. O que vocês têm que lembrar desse primeiro tópico que é importantíssimo? O seguinte, a partir da abertura dos portos, em 1808, começa, pessoal, preste atenção nisso, se vocês quiserem anotar, podem anotar. Começa um princípio de separação, de distanciamento entre os portugueses e nós aqui na metrópole. Por que isso? Porque a partir do momento em que o Brasil começa a poder comercializar com a Inglaterra, nós nos distanciamos de Portugal. Tá certo? Tudo bem até aí? Aham. Beleza. Lembrando o Tem seguinte, alguma coisa para marcar? dessa primeira parte, então, pode marcar essa aqui então, ó. O distanciamento entre Brasil e a metrópole, que no caso era Portugal. Tá? Esse decreto é o decreto de abertura dos portos. Então, se você quiser completar, você pode, depois que marcar isso que eu te mostrei, você pode marcar assim, ó, o decreto de abertura dos portos. Bom, o que aconteceu, Eric e Lana? A partir da abertura dos portos, essa separação entre o Portugal e o Brasil começou a acontecer. Só que é importante vocês lembrarem também que tanto Dom João VI quanto Dom Pedro I, eles pertenciam a Portugal, eles eram de Portugal, nasceram lá. Então, todas as políticas que tanto Dom João quanto Dom Pedro I, mesmo Dom Pedro I falando, né, que amava o Brasil, mesmo assim, a maior parte dos seus pensamentos políticos, das suas ideias, eram para poder melhorar, vendo o lado de Portugal. Só um minuto. Desculpa. Então, lado de Portugal. E aí, o que aconteceu? Por outro lado, então, esses privilégios portugueses sempre eram vistos por Dom Pedro I e, antes de Dom Pedro, por Dom João VI. A elite brasileira, no caso aqui, os brasileiros, os grandes proprietários de terra. Pessoal, vocês estão ouvindo um barulho muito grande? Sim. Sim. Então, é que está tendo uma obra no apartamento de baixo aqui do meu. Então, caso vocês escutem algum barulho assim muito grande, é por causa dessa obra, tá? Mas está dando para me ouvir? Está dando para me ouvir mesmo durante o barulho? Sim. Então eu vou continuar explicando. Caso vocês não consigam entender a minha explicação, vocês pedem que eu repita. Tá? Porque não tem como eu nem falar com o cara para ele não trabalhar, né? Porque está no horário de serviço dele. Tá certo? Aham. Então vamos lá. Bom, então eu falei de Dom João e de Dom Pedro. O que vocês têm que entender? A elite brasileira aqui, quem era a elite? Era aqueles grandes fazendeiros, senhores de escravo, né? Ou seja, toda a elite econômica do país, eles, por serem brasileiros, eles viam mais o lado da colônia. Eles viam mais o lado de quem estava aqui no Brasil. Eles não eram a favor, por exemplo, das ações de Dom João e de Dom Pedro.
Tanto é verdade que eles defenderam, no caso, essa elite brasileira, eles defenderam a permanência, e aí vocês podem marcar, olha só, eles defenderam a permanência e o aprofundamento das políticas de abertura comercial e desenvolvimento econômico do Brasil. Ou seja, essa elite, eles não queriam só a Inglaterra para poder comercializar. Eles queriam ter o direito de comercializar com outras nações também. É claro que inicialmente isso não teve contínuo, né? Não teve continuação. Eles podiam comercializar com Portugal e com a Inglaterra só, mas essas lideranças queriam mais. Até aí tudo bem? Aham. Bom, para isso, aí agora eu vou começar a falar desse próximo parágrafo aqui, ó. Se vocês quiserem colocar como título desse parágrafo, vocês podem colocar formação de partidos políticos. Por quê? Essa elite brasileira, eles não foram à moda vão-se embora. Eles não quiseram, eles não lutaram apenas com, vamos dizer assim, com músculos. O que eu quero dizer é que eles se prepararam. Eles formaram partidos, formaram grupos, porque com grupos políticos eles conseguiram mostrar para Dom Pedro que eles tinham força, sim. Tanto é verdade que, olha só, aqui, ó, antes da proclamação da independência, 3 partidos políticos foram formados aqui na colônia. Esses partidos foram o Partido Português, que eu não preciso nem explicar do que se trata, que era o que defendia os ideais portugueses aqui, o Partido Brasileiro, que era liderado por esses, vamos dizer assim, por essa elite, e pelo Partido Liberal Radical, que era liderado, vamos dizer assim, por pessoas mais extremistas, que queriam batalha, queriam essa desvencilhação total com Portugal, nem que fosse por guerras. Tudo bem? Aham. Então, vocês entenderam que olha só, a partir da abertura dos portos para as nações amigas, começa esse distanciamento com Portugal, o Brasil começa a se articular politicamente para poder se desvencilhar de Portugal. Tanto é verdade que, a partir do momento em que eles começam a criar esses partidos políticos, Dom João fica preocupado, tá certo? Tá. Beleza, então vamos lá. Próximo parágrafo. Nesse próximo parágrafo, está falando como que esse tratado entre Portugal e Inglaterra, acabou levando ao declínio e à própria falência dessa importância de Portugal com o Brasil. Tá certo? Então, olha só. A partir do momento, olha como que os ingleses eram. Eram, não são, né? Eles são tão maquiavélicos, que a partir do momento que houve essa abertura dos portos, houve uma reestruturação na nossa política. Por quê? Porque os grupos políticos, eles passaram a disputar o poder após essa independência do Brasil. Como assim? O que começou a acontecer? Alguns anos depois dessa abertura dos portos, Dom João, ele acabou assinando um tratado chamado Tratado de 1810. Esse tratado foi um tratado com a Inglaterra. E o que olha só como que a Inglaterra impôs isso a Portugal. O que esse tratado colocava? Lembra que eu falei com vocês que o Brasil só podia comercializar com a Inglaterra e com Portugal? Eric e Lana, lembram? Aham. Então, olha como que a Inglaterra conseguiu enganar Portugal e com suas imposições econômicas, olha o que eles fizeram. Dentro de uma colônia portuguesa, a Inglaterra conseguiu impor que os produtos ingleses tivessem uma tarifa menor do que as tarifas portuguesas. Como assim, Ronaldo? Aquelas tarifas alfandegárias que nós já estudamos. Ou seja, produtos ingleses para entrar no Brasil cobraria-se uma taxa de 15%. Olha aqui, ó. Enquanto que produtos portugueses seria cobrado uma taxa de 16%. E o resto das outras nações
agora já podendo comercializar com o Brasil, cobraria-se 24% em cima desses produtos. Ou seja, a Inglaterra deu uma volta econômica tão grande em Portugal que a Inglaterra conseguiu impor a Portugal essa diminuição das taxas, das tarifas alfandegárias dos seus produtos. E aí Portugal teve que aceitar, porque já existia uma dívida com a Inglaterra. Tudo bem? Aham. Tá vendo como é que os ingleses são sujos? A economia, infelizmente, é baseada nisso. E os ingleses conseguiram dar essa volta. Bom, até aqui eu vou falar com vocês sobre as ações de melhoria aqui na nossa colônia. Por quê? O que começa a acontecer? Isso é um processo contínuo. Então, primeiro foi a abertura dos portos, como eu já falei, depois a criação de alguns partidos políticos, a colocação de alguns ideais. Então, começam a haver melhoras aqui na colônia. Por quê? Porque passa-se a ver que nós não podemos obedecer somente a Portugal. Então, algumas ideias, como por exemplo, isso eu quero que vocês marquem. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. A criação do Banco do Brasil, do Jardim Botânico, da Escola de Medicina e da Imprensa Régia em 1808, além da Biblioteca entre 1810 e 1811. Vocês sabem o que é uma imprensa régia? Não. Já ouviram falar? Não. A imprensa régia foi, na verdade, a criação do primeiro jornal da colônia, foi chamada de Gazeta do Povo. Tá? Foi porque imprensa régia é porque foi o primeiro jornal editado no Brasil, na colônia brasileira. Tá certo? Por isso, imprensa régia. Porque ele foi redigido aqui. Tá certo? Então, caso Aham. vocês queiram anotar, até para uma avaliação, sublinha a palavra aqui, imprensa régia, puxa uma setinha para o lado e escreva assim, ó, editado o primeiro jornal da colônia, o nome, Gazeta do Povo. Tá certo? Posso continuar? Alô? Sim. Ah, então tá. Bom, outras coisas também começaram a acontecer, como por exemplo na imagem vocês podem ver aí, a construção de praças, pavimentação das ruas, porque nós vivíamos até então em ruas de terra batida, o início da construção de prédios, tá? Automaticamente a qualidade de vida melhora. Para vocês terem uma ideia, nesse período aí, começou a se pensar, por exemplo, até na coleta de esgoto, para que os escravos não precisassem ficar passando com aqueles baldes de xixi e cocô no meio de todo mundo. Aí desembocava direto no mar. Ok? Ok. Alguma dúvida até aí? Não. Não. Ótimo. Então vamos lá. Bom, como nem tudo são flores, melhorias aconteceram. Porém, essa elite brasileira, o Estado, o Partido Brasileiro, que não era aquele liberal extremista que eu falei com vocês, esse Partido Brasileiro, lembra que eu falei que quem formava ele eram os fazendeiros, principalmente? Então, eles defendiam essas melhorias, é óbvio, porém, eles queriam a manutenção da escravidão. Ou seja, foi o que eu falei para vocês desde o início. Eles queriam se desvencilhar de Portugal para não ter que ficar fazendo apenas o que Portugal queria, mas eles queriam que continuasse a escravidão aqui, para que eles pudessem continuar ganhando em cima dessa mão de obra vindas da África. Ok? Ok. Ok. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Querem falar alguma coisa? Não. Não? Então, olha só. Se não tem dúvida, tem um exercício para vocês fazerem agora que vai até a página 48. E aí, na semana que vem,
Eu vou falar sobre o primeiro e sobre o segundo reinado com vocês. Ok? Ok. E o exercício vocês podem fazer agora que eu vou corrigir na próxima aula. Tá bom. Tá? Não precisa enviar, não, né? Não, esse não. Esse eu só vou corrigir. Tá certo? Tá. Mas eu vou Certo. perguntar, tá, gente? Lembrando Tá que bom. tudo isso que eu estou fazendo a partir de hoje já é validado para o terceiro trimestre. Tá. Ok? Ok. Um abraço a vocês e bons estudos. Segunda tem a nossa provinha de filosofia. Tchau. Ok. Tchau. Tchau.